Muito boa noite. Começa agora o programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui ao lado do professor Lorenberg o professor e historiador e secretário de Estado Suelme Evangelista Fernandes, para falar hoje, porém, contudo e todavia, de cultura cuiabana e de história de Cuiabá. Boa noite, Suelme, seja muito bem-vindo aqui no Opinião. Boa noite, pode me chamar de Biela, que a gente é amigo desde os 17 anos, prazer estar aqui contigo, Kleber, parabéns, um abraço ao nosso amigo Paulo Coelho, que está em recuperação, em afastamento, e é sempre muito bom aqui estar com o professor Lorenberg, nosso grande amigo. Eu sou leitor e leio não só os livros, às vezes eu consulto ele algumas dúvidas que eu tenho sobre política, mas também a coluna dele na Gazeta. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, você lê os livros dele que você tem, eu não tenho ainda, né? Ele dá uma promessa aqui, que vai me dar uns presentes aqui de 22, ele vai lançar mais 2 livros agora. O Alfredo da Mota Menezes dizia o seguinte, nada impede você pedir para a editora a segunda edição. Assim, é mais fácil pedir para ele. É raro. E o livro do professor Lorenberg não é livro que você encontra em seba os montes, não. Quem tem, guarda. Pois é. Eu sei porque eu olho. E ele falou no Paulo Coelho, eu tô desconfiado, viu, professor, que o Paulo está aproveitando esse negócio assim, para tirar umas férias. Para além. Era 15 dias, né? O primeiro programa aqui foi 3 de março, hoje já é dia 9 de abril. E ele continuou, não sei o que, um médico e tal. Olha lá, Paulo Coelho, mas ele está bem, viu? Graças a Deus ele está bem. Que o tratamento dele terá que ser feito em 2 etapas. Ele fez a primeira, e agora, na semana que vem, ele inicia a segunda etapa, e o mais importante é que está dando certo. Meu irmão, fica aí o tempo que for preciso, que por aqui o Lorenberg resolve, que é o decano, o cadeira 001 aqui da Opinião, né, Lorenberg? Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima, boa noite, professor Suelme e secretário, né? E aos amigos telespectadores, um grande abraço. Mais um grande abraço mesmo, que do professor meu e do Suelme também. Sim. Me autorizou a falar de Biela, mas eu fiquei meio assim, né? Meio tímido de falar, né? Vai que a pessoa não gosta mais, né? Tem coisa que a pessoa gostava, depois deixa de gostar. Mas ele assumiu, que bom. E lembrando a você que o Opinião pode ser acompanhado, assistido ao vivo, simultaneamente, pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook. É TV Pantanal-Rede TV, e você pode ficar ligadinho no programa durante todo o tempo, se precisar se locomover e fazer um churrasco lá no fundo do quintal, pode levar o celular e acompanhar. E você também pode participar, que é o mais legal de tudo, é isso. Você pode participar do programa através do WhatsApp 65 999 32 25 29. Está na sua tela, mandando perguntas, mandando sugestões, críticas, expressando a sua opinião. E hoje, com o professor Suelme aqui, nós vamos dedicar o programa inteirinho para falar de Cuiabá, a história de Cuiabá, o linguajar cuiabano, a cultura cuiabana. Não é isso, professor? Sim, claro. E aí, vamos começar por onde? Que é tanta coisa que nós temos para... Vamos começar pelo seguinte. Segundo Carlos Rosa, que é um pesquisador da Universidade Federal, Cuiabá não fez 300 anos. Vai fazer 300 anos. Pois. Que seria ano que vem. É mesmo? Então, seria em 2027 que iria completar 300 anos. Essa foi a maior jogada de marketing da história de Cuiabá. Dom Aquino... antes, o aniversário de Cuiabá era no dia 1º de janeiro de cada ano. Porque a criação de Cuiabá como, vamos dizer, núcleo urbano, o status de núcleo urbano só se deu com a ideia de Vila Real do Bom Jesus Cuiabá. Pela ordenação portuguesa, jurídica, os núcleos urbanos poderiam se constituir com status de município a partir do momento que ele adquiria a nomenclatura de vila, né? Vila Rica, Vila Real, do Bom Jesus de Cuiabá. Então, portanto, a fundação oficial seria no dia 1º de janeiro de 1727. E por que surgiu o 8 de abril? Porque Dom Aquino Corrêa queria uma efeméride, já viu essa palavra? Efeméride, uma data
comemorativa que marcasse a sua presença quanto presidente da província de Mato Grosso. Ele era habilidosíssimo para criar efemérides, criou o hino de Mato Grosso, criou o brasão de Mato Grosso, ele é um dos maiores inventores de Mato Grosso, não aqui no Correia. E aí ele falou, quando que ele estava governando, em 1919, ele falou, nós precisamos criar uma efeméride para 1919. Aí ele falou, que tal se a gente achasse uma ata que fundou Cuiabá e que essa ata comprovaria que ela foi surgida em 1919. Ninguém nunca viu essa ata, Rubens Mendonça fala rapidamente sobre ela, Carlos Rosa diz que ninguém sabe, ninguém viu. No entanto, Dom Aquino disse que ela existiu em 1919, ele teria encontrado esse documento, portanto, o aniversário de Cuiabá, ele queria comemorar os 250 anos, e justamente quando ele era presidente, então ele criou esse fato. Mas até 1919, todos os anos anteriores, era comemorado no dia 1º de janeiro. E não no dia 8 de abril. Então foi uma jogada de marketing que consagrou ele na passagem do poder e mudou totalmente o processo de comemoração dos aniversários. A alegação dele é que dia 1º chovia demais e era Réveillon, ninguém estava querendo saber de fazer aniversário do município, era muito mais apropriado fazer em abril. Então essa é a primeira aqui para entrar. Segundo Carlos Rosa e as evidências históricas, é ano que vem os 300 anos e não em 1919. Nenel, que não é bobo nem nada, falou, eu que não vou querer questionar. E um detalhe, né? Ele fez os 300. Ele não deve ter querido deixar em 1º de abril para não dar muito na cara, que ia ficar muito estranho. Agora Suelmi, eu me lembro quando nós, inclusive, fomos secretários juntos na Prefeitura de Cuiabá, na gestão do Mauro Mendes, e iniciamos ali os preparativos todos para a comemoração dos 300 anos, né? Uhum. Eu me lembro que durante aquele período de ter uma conversa demorada com o professor João Carlos Vicente Ferreira, você conhece também? Conheço. Foi presidente do Instituto Histórico. Foi secretário de Estado, escritor, tem alguns livros aí publicados, né? Ele defende o seguinte, que na verdade, por isso que eu estou achando curioso o que o senhor está falando, o aniversário de Cuiabá seria 2 anos antes, porque ele conta quando os bandeirantes chegaram lá no São Gonçalo Beira-Rio. Mas e aí? Aí o seguinte, se considerasse Pascoal Moreira Cabral, fundador de Cuiabá, amigo, se fosse considerar o início em Cuiabá, hoje a capital do estado está no Cochupó do Ouro e não aqui onde hoje está. Aqui só existe mas porque aí um cara chamado território. Miguel Sutil, Miguel Sutil chegou, ele veio de Sorocaba, por isso que essa avenida aí, Miguel Sutil. Miguel Sutil é mais importante para a história de Cuiabá do que Pascoal. Pascoal foi lá, aqui no arraial aqui do São Gonçalo, entrou dentro do Ele errou mesmo o leito do rio? Não, ele estava na picada do índio, ele queria prear índio, ele estava atrás de ouro, ele viu Borouro ali dentro, ele foi entrando, ele vinha descendo, era uma bandeira exploratória, então ele vinha... Antes disso, alguns bandeirantes já tinham falado, tem índio pra caramba. Passou aqui um bandeirante, esse é o mais louco, Manuel Bicudo de Campos, passou ali no final do século XVIII, 1698, ele passou por aqui e ele viu que tinha muito índio aqui. E segundo ele tinha adentrado num dos rios afluentes do rio Cuiabá e ele tinha avistado uma serra de ouro, que é a Serra dos Martírios. Ele contou essa história e lá para São Paulo isso virou uma fofoca muito forte. Era uma fake news, não tinha uma serra de ouro. Essa serra de ouro está lá no brasão de Cuiabá. Aquela serra foi o que... Mas ela existiu? Ok, aí é outra história, né? Porque ninguém sabe até onde ele adentrou. Pode ser que derrubaram a serra Ele poderia ter inteira. ido no Rio das Mortes, ele poderia ter adentrado no Xingu e tudo mais. Alguns historiadores falam que muitos anos depois, essa serra que ele avistou era exatamente essa serra de ouro lá no Pará, chamada de, como é o nome? Pelada. Serra Pelada. Que ele teria entrado o Xingu abaixo e tinha alcançado o sul do Pará e ele tinha visto isso. Só que não tinha ideia de profundidade, não tinha cartografia e tudo mais. E essa notícia correu para São Paulo e a fofoca de ouro, você sabe, né? Então, todo ano vinha um bandeirante aqui querer achar a tal da Serra dos Martírios, que está lá no brasão de Cuiabá e está no brasão de Mato Grosso. Muita gente acha que essa Morro de Santo Antônio não é. Aquela serra salpicada de ouro é a Serra dos Martírios, Manuel Bicudo de Campos. Bom, aí vem das crianças que estava na canoa, era exatamente Pascoal Moreira Cabral, que falou, quando eu crescer eu vou voltar lá no Batelão e eu vou achar essa Serra de Ouro. Que diz que ela parecia
a cruz de Jesus Cristo, que ele era uma serra que em cima estava cravejada de tanto ouro que parecia o crucifixo de Jesus. É o crucifixo não, a coroa de Cristo. Por isso que martírios, a serra dos martírios. Então ele ficou, é onírico isso, né? Às vezes fantasioso. Né? Mas enfim, e aí ele veio nessa picada e ele entrou achando que era o Cochipó. Quando ele chegou para parar, fez acampamento ali onde é hoje aquele balneário ali no Cochipó do Ouro, quando tem a cruz da primeira missa, não sei o quê, inventou algumas coisas históricas. Ele foi, um dos caras pegou a bateia e foi bater, ele achou ouro ali dentro. E aí a notícia correu para São Paulo, então o primeiro influxo populacional desta região, nós chamamos Mato Grosso, é lá no Cochipó do Ouro. É o primeiro lugar mais antigo. Primeiro ali no São Gonçalo, onde tem um monumento das canoas lá, que é o Marco Zero de Cuiabá, ali foi o primeiro rancho de terra. Bom, então, se Miguel Sutil não viesse, Kleber, em 1710, isso eu estou falando de 19, se ele não viesse, talvez o povoado ia morrer ali dentro do Cochipó do Ouro. Só que o Miguel Sutil, é aí que é a parte bacana, ele é tão importante para Cuiabá, porque ele saiu, e é outro relato também onírico. Esse historiador aqui fala que é o Barbosa de Sá, o mais antigo. Isso aqui é do século XVIII, a narrativa dele, tá? É um cara incrível, que merece ser conhecido, é raro, esse é de 1970 esse livro. Esse cronista fala o seguinte, que chama assim, o ouro e o mel. O ouro e o mel, é essa história. O sorocabano Miguel Sutil veio com a intenção de vender comércio, trouxe tecido, trouxe alguns machado, faca, facão, para comercializar e ganhar dinheiro na mina, né? E ele veio para comercializar. Só que ele se estabeleceu ali no São Gonçalo, Beira Rio, e de uma certa feita ele queria tomar suco, refresco, e não tinha açúcar. Açúcar é muito raro, não tem engenho, não tem sal, é tudo muito difícil. E ele pediu para os dois caburé, que eram dois índios, e falou, ó, você vai na mata, vai trazer para mim mel silvestre. Manda saia, esse jataí, que é nativo, né? E os índios falaram, não, tudo bem, saiu de manhã cedo, 5 horas da manhã, já era tarde, quase à noitinha, esses índios não chegam, Miguel Sutil preocupado, os índios chegaram com um bornazão feito de cipó, de palha. Sapiquá. Sapiquá, improvisado, e ali dentro ele estava com um bornalzão, e ele já bravo com esses índios, falou, você estava aonde? Aí diz esse cronista que ele falou, vós quereis ouro ou mel? Aí ele falou, eu quero ouro, lógico. Quando ele abriu o bornal, tinha mais de 50 quilos de ouro. Ô, louco. Aí ele endoideceu, ele queria ir lá na onde ele achou na hora, mas quase não dormiu à noite, chamou um parceiro que tinha... Que seria aqui, você já me falou isso, seria aqui pé da igreja do Aí Rosário. é exatamente ali, no pé do Morro da Luz, ali. No meio do Rosário ali, entre o Rosário, na prainha ali. Ali que ele achou. Aí o índio falou, não, eu vou levar os índios. Então, e esses índios vieram lá do São Gonçalo? São Gonçalo. Então perceba, ele redirecionou o terminal de colonização que estava lá no Cochipó para este local onde está o centro histórico de Cuiabá, Miguel Sutil. Esse é o cara. Em 21. Em 22 ele criou as Minas do Sutil. E aí depois virou um pequeno arraial que foi batizado, porque era no dia 1º de... Eu acho que na primeira semana de janeiro o primeiro dia do ano comemora a festa do Bom Jesus. Aqui, inclusive comemora-se até hoje. Lembra que o santo caiu esses dias aí? É dia 1º que é aquela missa. Então, era comemorado o dia do santo, falou que dia é hoje? É dia 1º. Então aqui vai chamar Arraial do Bom Jesus. E em homenagem ao rio Cuiabá, Bom Jesus do Cuiabá. Tem Bom Jesus do Matozinho, tem Bom Jesus da Lapa. É um santo português bastante cultuado, e ele fez a homenagem ao Arraial do Bom Jesus do Cuiabá em 21. Em 22, aí é um arraialzinho, é um amontoado de palha, gente chegando ali. A fofoca foi em São Paulo. Já em 1727, o governador de São Paulo vem para Cuiabá. Cuiabá vai ser sede do estado de São Paulo por 11 meses, muita gente não sabe disso. Imagina, Cuiabá foi capital de São Paulo por 11 meses, porque a fofoca do ouro era tão forte que desceu mais de 3.000 pessoas, com Dom Rodrigo César Menezes, o capitão-general, veio para cá. Assim como a família real saiu de Portugal e veio para o Rio de Janeiro, desceu todo mundo para cá, porque eles falaram que aqui vai ser a nova Minas Gerais. Porque era muito ouro, era muito ouro. Diz o Miguel, nesse relato aqui, ele fala que eles viram tanto ouro assim ao longo
do Riacho Prainha, que os olhos cegavam de tanto ouro de aluvião. Então, Reflexo. Reflexo no sol ali, naquelas barrancas, eles ficaram loucos com aquilo, começaram a catar com mão, não tinha enxada, não tinha bateia, eles começaram a cavucar ali, e essa notícia correu rápido, esvaziou praticamente com o pó do ouro, São Gonçalo esvaziou, e aqui cravou o principal terminal de colonização. Então perceba, Miguel é um tio importante, só que este pequeno arraial só vai virar vila com status político em 1727. Se considerar a tal da ata que ninguém sabe, ninguém viu, cabe o 8 de abril. Mas se considerar o status político administrativo, 1727 é mais adequado. Mas a ocupação aqui podemos afirmar que tem mais de 300 anos. E aí, professor Lorenberg, depois dessa aula... Muita aqui coisa. eu vou pegar num aqui que eu gravei bem. Que o jornalista gosta de polemizar o a negócio. Polêmica. A polêmica. Tem que ter sangue aí. A polêmica que rende capa de jornal. Extra. Não adianta. Parem as máquinas que tem aqui. Um furo. Um conflito aqui histórico importante. E aí, professor, você também é historiador. Claro. Vai ter que entrar na polêmica agora. Na sua leitura, quem que está com a razão? O Carlos Rosa, em Cuiabá só tem 306 anos. Não, Cuiabá só tem 290. Ainda não tem nem 300. Vai fazer 300. Ano que vem, então tem 299. 299. O Carlos Rosa tem 299. E o Dom Aquino tem 307. Ou o João Vicente, que já tem 309. Dá uma diferença de 10 anos. Porque está contando lá o Cochipó do Ouro. Não, o João Vicente conta o São Gonçalo Beira-Rio. Okay. Então, assim, nós temos uma diferença de 10 anos aqui, do Carlos Rosa para o João Vicente. Considerando, não desconsidere que os dois lugares não tinham topônimo Cuiabá, né? Não. Falar que era Cuiabá, não sei se é justo. Não, né? Vamos lá, vamos ver agora. E aí, professor? E aí? Sai dessa. Mas, Kleber e o professor Suelme e o amigo telespectador, a história, ou o trabalho do historiador, e o Suelme sabe disso muito mais do que eu, o trabalho do historiador é tão brilhante, é tão bom, porque por mais caminhada que ele dá, sempre haverá, no meio dessa caminhada, Kleber, questionamentos. E os questionamentos é que nos provoca a reflexão. Essas três visões, ou essas três leituras, tanto do professor Carlos Rosa, como do meu amigo João Carlos, e do próprio Dom Aquino Correia, próprio Dom Aquino Correia, nos possibilita, amigos, mas nos possibilitam mesmo, no mínimo, uma reflexão. No mínimo, para nós entendermos melhor todo esse caminho. Se você, telespectador, partir do princípio que a questão urbanística, porque foi aqui, com ouro aqui embaixo, aqui perto da igreja, com esse ouro que abriu as moradias, a vila, os garimpeiros. Vamos traduzir em miúdos. Os garimpeiros vão se acomodar exatamente aí. Se você levar em consideração essa urbanização, entre aspas, o professor Carlos Rosa está coberto de razão. Agora, se você partir do princípio, para ser bem redundante, quando começou, aí o João Carlos também está com a razão. Como resolver essa situação? Porque os dois caminhos tomados, os dois pontos de partida são diferentes. O Carlos Rosa parte exatamente quando criou a vila. Aí o Carlos Rosa tem razão. Mas se você partir do início de todo, o João Carlos tem razão. Portanto, percebe, Kleber... O Dom Aquino... Todo mundo foi tem o mais razão. esperto. Foi o mais esperto. O Dom Aquino foi o mais esperto. Ele chegou. Ele que deixa na dúvida, deixa aqui eu habito. Ele fez, os dos bicentenários foi ele que fez. Ninguém fez 100, ele fez 200 e ficou na história. Institucionalizou a data. E ele lançou a canção de Mato Grosso, que é um hino. O hino de Mato Grosso é uma homenagem a Cuiabá de cabo a rabo. Eu acho que ele foi feito pensando em Cuiabá. Ignorava até o resto do estado. Ele dá o melhor apelido que Cuiabá já teve. Noiva do Sol.
Noiva Cuiabá, Noiva do Sol. Eu adoro isso. Muito bem. Muito maravilhoso. Muito bem, nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo. Eu quero até no próximo bloco, tem um tanto já bom de mensagem aqui. Você pode aproveitar o intervalo para mandar mais mensagens. Quer entrar nessa polêmica aqui? Quem que tem que estar com a razão, na sua opinião? O Carlos Rosa, Cuiabá ainda nem tem 300 anos, tem 299. O Dom Aquino Corrêa, que é o dos 307 anos, que é o que nós estamos seguindo hoje. Ou o João Carlos Vicente Ferreira, que nós já temos 309, Chomano. Então, quer entrar na polêmica, escolhe fica o seu à vontade. Aí. Escolhe o Vamos seu. polarizar, né? Mas você vai escolher um deles e explicar por quê, tá? Entra aí no WhatsApp, é o 999-322529, e eu vou falar uma história que envolve um cuiabano que está em São Paulo, que se eu tivesse essa informação que você me passou hoje, eu tinha lacrado nacionalmente. Aproveite o intervalo, não saia daí, que a gente volta em 1 minuto e meio. Até já. Muito boa noite, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, ainda na semana, né, de comemorações aí do aniversário de Cuiabá. E por esta razão nós hoje temos a honra e a alegria de receber aqui no Opinião o historiador Suelmo Evangelista Fernandes, o Biela, para falar exatamente de história e de cultura cuiabana. E você é nosso convidado a participar do programa conosco. O programa fica muito mais legal, muito mais divertido e interessante com a sua participação. Por essa razão, Suelmo e Lorenberg, eu já vou aqui chamar a primeira participação de telespectador. Vamos lá. Boa noite, aqui é o Vanderlei do Jardim Mossoró. Quero mandar um abraço para o professor Suelmo, que conhecia na gestão do Chico Galindo e de Mauro Mendes. Ele fez um grande trabalho aqui no Jardim Mossoró, no tempo dele e também no do Alan, que hoje é secretário de Educação. Alan Porto, né, que querem dizer, né? Porque tem o Allan Kardec ali da... Mas ele não é da nossa gestão, não. Metade do bairro. Metade do bairro já foi asfaltado e agora o Mauro Mendes, graças a Deus, está terminando a segunda etapa. Se Deus quiser, ainda este ano, todo o bairro ficará asfaltado. Acho que é ele que continua. Naquele dia eu não pude falar no programa, mas tive tempo de concluir. Quero dizer que falei com o secretário, aquele senhor que está comentando, Zé Medeiros, está falando do Ananias, né? Do Ananias. Essa equipe é nota 10, é mais que 10. Muito bem, Vanderlei. Grato a você aí, Suelmo. Um abraço aí, Vanderlei. Muito bom. A gente, por onde passa, a gente deixa legado, aí, né? Nossos amigos aí conhecidos. Um abraço para você, Vanderlei. Um prazer. Muito bem. Tem mais um aqui. Muito boa noite, amigo. Tudo bom? Estou aqui estudando e assistindo o seu programa. Um abraço do seu amigo Jean Chagas. Esse é meu amigo, meu brother. Meu brother. O Jean Chagas é lá do Parque Cuiabá. Estamos bem aí no Cochipó, hein? Então. Aqui mais um amigo querido, aqui é o Elias Rafael, estou acompanhando o programa Opinião e estou gostando muito da aula de história. Abraços a todos. É isso aí. Muito bem, o programa é de vocês, meus amigos. Podem mandar mensagem que aqui... Cochipó, da onde? Cochipó. Tradicionalista. Então já é a turma do João já Carlos. É a turma do João Carlos. Que vai requerer lá, né? Ali, se alguém tiver contato com o João Carlos Vicente Ferreira e estiver assistindo... Dá um toque nele, fala, você está sendo citado lá no programa Opinião, está o Kleber Lima, o Suelmo Evangelista Fernandes e o Lorenberg Alves falando sobre as polêmicas da data de fundação de Cuiabá, que ele puder mandar um áudio ou vídeo aqui, nós botamos no ar também. Suelmo, além dessa polêmica da data correta do aniversário de Cuiabá, existe também uma outra polêmica muito forte que envolve a história de Cuiabá, que é sobre o nome, né? Como é que é? Qual que é na sua... Isso aí é outra confusão. Tem mais 4 teses em relação ao nome de Cuiabá. A mais conhecida está aqui nesse livro do Barbosa de Sá. Ele fala que um índio foi buscar, um indígena, né? Não pode usar mais a palavra índio, eu estou antigo aqui, um nativo. Ixi, eu uso aqui um monte de palavra que não pode, mas vocês me desculpem. Mas eu tenho que atualizar aqui. Estou me adaptando. Já me corrigiram uma vez. Aí... Esse indígena, provavelmente Bororo, que aqui devia ter uns 200 mil Bororo. Tudo isso? Muito Bororo, é só Bororo. Cochipó é Bororo. Beripoconé, que é o nome Poconé, é Bororo. Guaná é Bororo.
Chané é Bororo. Então eles iam, o português às vezes não identificava que era uma só etnia. Então ele ia achando que era grupos diferentes, mas era tudo Bororo. O Bororo os indígenas do Pantanal, o Bororo. Ele está lá em Poxoréu, Guiratinga, ele vai lá em Tiquira, ele está em Rondonópolis, aqui em São Lourenço. Ele navega aqui tudo. O Bororo é o grande indígena do povo. Só resta hoje uma aldeia em Rondonópolis e outra aqui no Pantanal. E aqui em Santo Antônio, Barão, ali, eu acho que é Tereza Cristina que chama. A turma da Celcita Pinheiro. A gente precisava resgatá-lo. E o resto misturou aqui, né? O Showbug Cuiabana é esse, Bororo é esse. A Celcita Pinheiro, a professora Celcita Pinheiro, a irmã dela, a Carolina. O Jonas. Carolina Joana, o marido, e tudo. Inclusive, Kleber, isso aí, estou até derivando, depois eu volto ao tema principal. O Cuiabano, o nome mais tradicional de Cuiabano, não é de Chapecruz, é de Perrateado. Porque o índio Bororo andava descalço e o pé era rachado e espalmado. Então o cara olhava para o pé dele e falava, esse aqui é de Perrateado, é descendente de indígena. E outra expressão que o cuiabano usa em relação ao cuiabano antigo, ainda é muito comum, Xobugre. Xobugre, verdade. Xobugre é o quê? O bugre é um indígena, misturado às vezes com branco, com negro, enfim. Então essa alma nossa cuiabana é essencialmente indígena. Tem muito negro, mas ela é 60% indígena e negro. E o resto é de português, enfim. Mas enfim, aos nomes. Ele fala que esse indígena foi pegar água no rio e a cuia rodou. E ele não sabia falar português direito, ele fala cuiavá. Que a cuia rodou, né? O índio falando. O índio teria falado isso, o indígena. E aí o português entendeu Cuiabá, achando que ele estava falando o nome do rio, e assim começou a ser chamado. Essa é uma teoria mais folclórica, mas é uma teoria do Barbosa de Sá. Bom, aí depois os linguistas vão estudando principalmente a língua Bororo, o professor Mário Bordignon, que é dos salesianos, que o salesiano foi quem mais estudou a língua Bororo no mundo, né? A bororologia deve aos salesianos. O padre César Albizetti foi quem fez a primeira enciclopédia Bororo, ele estudou a linguística Bororo. Ele precisava dominar e ninguém sabia a língua, né? Então ele estudou, classificou e ele descobriu uma terminologia lá, Icuiapá, da língua Bororo. Eu gosto desse nome pra caramba, Icuiapá. Né? Cuiabá tem um sonoro no fim, né? Um pá. A sílaba tônica é outra. A tônica. Icuiapá, né? Icuiapá seria Rio da Flecha de Arpão. Ele disse que o português identificou esses índios, eles chamavam o rio de Cuiapá porque eles pescavam com arpão. Era muito rio, o rio era muito limpo. Arpão de madeira. Arpão que eles é fisga, né? Uma ainda usa lá ainda muito difícil. Mas o cara pegava naquela canoa de coxa enorme, de um pau só, e ele conseguia pescar com uma vara e buscava o peixe, né? Água clarinha? Clarinha, era muito peixe, né? Então era muito fácil pescar com arpão. Então é Rio da Flecha de Arpão. É uma tese, essa é a tese do Mário Bordignon, que é respaldada pelo Carlos Rosa e professora Tereza Marta da UFMT. Essa é uma tese, Cuiabá. Nossa amiga Tereza Marta, que reside atualmente em Brasília. Doutora, amiga nossa. E tem uma terceira tese, que é defendida pelo professor Paulo Pitaluga, pelo Ivo Scaff, que é Cuiaverá. Você já viu essa expressão, já. Cuiaverá ou Quiaverá. Aí essa é uma outra teoria, de que essa língua ela é derivada da língua guarani, que aí na presença hispânica, que é anterior aos portugueses, porque antes os portugueses chegaram aqui, os espanhóis já tinham circulado aqui, isso aqui tem várias evidências históricas no Pantanal, e ele teria visto um rio que eles denominaram como rio Cuiaverá. Tem evidências até, o Paulo Pitaluga foi até para Bolívia, pesquisar isso, Paraguai, enfim, para descobrir essas evidências aí, do que haverá e Cuiaverá em documentos antigos, jesuítas e tudo mais, e que isso significaria Rio das Lontras Brilhantes. Eu acho isso mais bonito que o Icuiapá. Eu não sei, eu acho que o outro que... Não sei, enfim, não vou fazer, porque eu sou ligado à escola do Carlos Rosa, então Não, tudo bem, mas assim... da Tereza... né? Assim, eu acho as assim, lontras, né? Porque a lontra, todos já viu lontra, né? No rio, né? Ela brilha mesmo, longe, assim, né? Porque a pele dela é muito preta. E aí vê bastante lontra no sol, né? No sol até na lua, né? Ela brilha mesmo. Então, essa é uma da tese que haverá. E a outra tese é de que existia, isso alguns antropólogos defendem, que existia uma tribo aqui que chamava Cuiabá.
Então, que pronto, é Bororo. essa não tem mistério. Né? Os Cuiabá. Eu não gostei dessa, Os não. Cuiabá. Isso aí. Uma tribo é uma etnia hoje, né? Então são 4 teses aí. Muito simples essa daí, pro meu gosto. Não tem historinha. Não tem. Tem que ter um mistério, né? O nome tem que ter um mistério. Então são 4 versões aí. Por isso que tem uma camiseta aí que tem todos os nomes. Eu tenho ela, vende aí nessa loja aí de marca. Tem, Ela é muito... a própria Bia... Você conhece aquela Bia poetisa? Conheço. Ela tem uma poesia que ela declama lindíssima, que é do Livens. Irmã do jornalista Ronaldo Pacheco. Bia Borel, como que é? É Bia... Não lembro agora. Maravilhosa ela. Ela é uma poetisa, não é poetisa, ela é dramaturga. Ela é tudo, ela é poetisa, ela é atriz, Ela é absurda. Eu assisti ela agora nesse filme Portão do Inferno. Que tem um bom filme, vocês precisam assistir. Aliás, hoje o Bruno Bini está lançando o filme dele hoje lá no... Os 5 tipos de medo. Né? Vamos ver se a gente traz o Bruno aqui. Maravilhoso. Então a Bia tem uma poesia maravilhosa do Ives Scaff. Bia Coelho. Bia Coelho. E aí ela chama Que Haverá, que ela declama essa poesia muito bonita, ela é feita pelo Ives Scaff, que ele gostava muito dessa ascendência latina, hispânica. Então é uma conexão com o Pantanal hispânico. Aí a gente vai para o Mar de Charayes, Laguna de los Charayes, que foi o primeiro nome que o Pantanal teve. Pantanal. Que aí tem até uma cervejaria ali na Chapada, chama Charayes. Eu gosto. Charayes. Do Afrânio, né? Não. Afrânio, não é? Não. Dele é outro. Dele é dele Cuiabá. Dele é um bar, né? É um bar. Não é cervejaria. De rock. Mas eu acho Ele faz também cerveja, cara. Ele faz também? Faz, artesanal. Ele e a Verinha. Ele e a Verinha comeu num bebo, eu tô meio desatualizado. Tem um bar do rock ali, eu vou lembrar o nome das bebidas. Enquanto você lembra, eu vou chamar a participação aqui do professor Lorenberg. E aí, professor, qual o nome? Agora. O professor, você viu que ele gosta de ficar no mundo, ele né? vai Ele tem uma alma tucana. Ele é diplomata. Ele fica no muro, ele vai... E aí, professor, sem tergiversar. Não, mas rapidamente, como eu fui muito amigo e ainda sou do Paulo Pitaluga, eu prefiro a versão dele, porque ela tem muito mais argumentos. Traduzindo o da Lontra. Da Lontra. Que é o Cuiaverá. Cuiaverá. Eu acho mais bonita também. Sim, eu acho que é mais romântica, né? Como é que é uma palavra que você usa? Telúrica, não? Telúrica. Mas é isso. Mais bonito. O Paulo Pitaluga, desculpe, Kleber. Pode falar. E o Paulo Pitaluga fez uma pesquisa, Suelmi, você sabe disso até mais do que eu. O Paulo Pitaluga fez uma pesquisa muito boa a respeito disso. E ele chegou a escrever a respeito disso. Escreveu? Ele tem vários estudos. Ele tem um estudo, inclusive, do primeiro cara que era um norueguês que teria vindo para o Brasil antes dos portugueses. Ele é um cara absurdo, tem que chamar ele aqui também. Não sei qual é a linha, a vontade de vocês, mas é um cara secretário de Cultura. Você está falando de quem? Do Paulo Pitaluga. Do Paulo Pitaluga. Ele está na ativa, tem um acervo bibliográfico monstruoso, foi presidente do Instituto Histórico, secretário de Estado de Cultura. Foi advogado. É uma sumidade que precisa sempre ser... Aí, produção Peterson, vamos anotar esses nomes aí, já ficam 2 sugestões hoje aqui do programa, o professor Paulo Pitaluga e também o Bruno Bini, o cineasta, para falar do 5 tipos de chama medo. Também o Luiz Maquete para o Portão do Inferno, que é incrível. Do Portão do Inferno, a gente trouxe aqui a cantora. A cantora e a atriz que atua no filme, a Capilé. A Vera Capilé. Que é a esposa do Valdir Bertulho, que tem um filho com a Bia Coelho, que é a Maria Clara, que é jornalista, inclusive, e também atua no filme. Conectou. Você vê que eu tô por dentro aqui do Rádio Cuiabano. Você foi secretário de Cultura, né, amigo? Por favor. Eu só não nasci aqui, mas no que eu cresci, meu bom Jesus. Depois nós vamos falar, Kleber, depois nós podemos falar, inclusive, do tributo que você fez a Lío Arruda e a importância do Lío Arruda para o linguajar cuiabano. Total. Que não é cuiabano, né?
Não, ele é cuiabano. Ele é cuiabano? Não era Cuiabano. Que Aqui. foi para Rondonópolis e voltou. Cuiabano. A família foi para lá, mas ele é daqui, de Chapecruz. Nascido aqui. Ele é considerado, para mim, o maior ícone na resistência linguística do falar cuiabano. Tanto que o que tem de melhor hoje, sem nenhum demérito, nenhuma crítica aos atuais humoristas aqui, mas vamos pegar o Tiago Mourão, né, que está fazendo um trabalho belíssimo. Mas assim, ele resgata o que era o trabalho do Liu. Não tem nada de novo, né? Assim, ele toca e tal, né? Mas o Liu é referência. Assim, o Nick Lau segue nessa vertente, o Total Bodega. A Comadre Pitu, né? Comadre Pitu. E tem o povo, o showmano que mora logo ali, talvez é uma identidade mais de rede social, um pouco mais sofisticada, mais uma linguagem um pouco mais disruptiva. Que é o cuiabano de hoje, já, da periferia, né? Eu já acho que ele é um cuiabano mais do jovem da rede social. E periferia. Que periferia também, começou ali no bairro Coab, aquela Verdão ali, né? Cidade Alta. Cidade Alta ali. Terra do Paulo Mas ele é muito importante, ele tem uma presença no espaço da mídia e do jornalismo e da performance cultural que é insuperável, né? Ainda até hoje. O que ele fazia nos saraus dele no centro de Cuiabá, que enchia as casas, nós não temos nada parecido com o que ele era. O fenômeno cultural, morreu tão jovem, né? Com grande potencial. Quem não lembra da comadre Inhara, né? Do Gladstone. Ele tinha um cuiabano também que era meio, não queria trabalhar, não sei como era o nome dele, mas ele, Kleber, ele foi o primeiro cara que começou a mostrar o quanto que a linguagem cuiabana é sofisticada. Ele começou a debochar dos outros. O cuiabano gosta, é debochado. A língua cuiabana é muito debochada, né? Então, ele começou a debochar do carioca, contar história que o carioca se ferrava, né? Da onde o gaúcho também se ferrava, que o gaúcho dava tombo nos outros. E ele quis dizer, peraí, quem que vocês pensam que são para desqualificar a nossa língua? Mas naquele momento houve uma violência tão forte contra o linguajar cuiabano que alguns linguistas diziam que a língua cuiabana não ia virar o século XXI. Né? Então, era considerada a língua já quase extinta. Então, o movimento cultural dele, mas é preciso lembrar também o grupo teatral, grupo teatral Cuiabá Rio Abaixo, a peça teatral, com a Glória Alboés, Ivan Belém, essa turma aí. Aí eles foram fazer esse linguajar ribeirinho dentro do teatro, e isso virou cultura popular, invadiu as ruas, virou uma coisa... E o movimento também do Muxirum Cuiabano, também conservador, claro, mas era o propósito era esse vem trazendo essa identidade. Conservar a cultura. Né? E aí estava entrando na década de 70 as televisões, o jeito de falar carioca influenciando muito. Então foi um movimento de resistência cultural, aquela explosão. Eu quero entrar nesse assunto, esse assunto muito rico para a gente tratar aqui, mas no próximo bloco, porque agora eu preciso chamar o intervalo. E antes disso, em respeito ao nosso telespectador, eu tenho aqui duas mensagens que eu preciso ler. A primeira, boa noite, bancada. Não me atrevo a me envolver nesta polêmica histórica, mas me atrevo a dizer do imenso prazer que tenho em ter o privilégio de beber dessa fonte de conhecimento que são estes dois professores que estão na bancada. Parabéns, é do Ivan do Cochipó. Ivan, faço minhas as suas palavras. Abraço, Ivan. Tem outra aqui, olá, me chamo Pedro, do bairro Dom Aquino. Qual foi a influência dele na capital? Pedro, eu vou pedir para você dizer dele quem? Dom Aquino. Será que... do Dom Aquino? É, por causa do nome do bairro. Já falou aqui um tanto, vamos falar de novo daqui a pouco. Mais. Aí tem mais um, eu vou deixar para o próximo bloco. Aproveite você que ainda não participou do programa hoje. O programa está uma delícia hoje, bom para participar. Você pode participar que não vai ferir interesse de ninguém. Nós estamos falando de gente que já morreu, né? Melhor negócio. Fica mais fácil. Aproveite o intervalo e mande a sua mensagem, a sua participação no telefone que está na sua tela. Nós voltamos daqui a pouquinho para concluir esse programa maravilhoso de hoje. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. Já, infelizmente, assim, aquele que tinha no trago. O programa é 1 hora, né? Mas passa rápido demais da conta, infelizmente. Se ficar assunto pendente, como eu estou achando que vai ficar, já fica o convite, né? Só combina a data para você voltar aqui em outra oportunidade. Na semana que vem, nós traremos aqui também outro historiador bom para
não tão rigoroso, porque ele não é formado em História, né? Que é o Wilson Santos. Não, Ex-prefeito de Cuiabá. Ele é formado, ele tem habilitação. Ele é formado em... Licenciatura plena, que era antigamente era estudos sociais, né? Ele dava amplitude para geografia e história. Que é tudo. Não, pode falar, eu reconheço. Mas ele sabe tudo. Eu legitimo ele com tranquilidade. De história de Cuiabá, ele vem aqui também. Então, Pedro, você me desculpa, eu aqui não liguei, não morei na jangada, né? Tem um ditado aqui cuiabano, fala, você não morou na jogada, aí o cuiabano fala, você não morou na jangada. Não, não morei Eu que não morei na jangada, a sua pergunta aqui, mas já está respondido, o senhor me falou aqui da grande importância de Dom Aquino. Sim. Né, senhor? Ele foi responsável pela união do estado de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Ele pegou no momento de divisão. Os dois grupos da oligarquia acharam um juiz de paz para resolver a contenda. Esse cara chama-se Dom Aquino. Ele garantiu a unidade do estado de Mato Grosso. E segundo o Suelme, ele que criou essa data de aniversário de Cuiabá. Simplesmente. Ele é o patrono. A dúvida se é essa idade mesmo, mas enfim, pelo menos ele institucionalizou a Além data. De ser nome de município, nome de escola, nome de bairro, de bairro, de tudo. Dos maiores governadores. De centro de reabilitação. Criou o governo de Mato Grosso, o hino de Mato Grosso é dele, o brasão de armas de Mato Grosso é dele, só não é uma bandeira. O Wilson Santos é um grande fã do Dom Aquino Corrêa. Foi demais. Como você é do Carlos Oswald. Sem falar que ele foi um grande poeta e o primeiro da Academia de Letras do Estado de Mato Grosso. Fundador, né? Não, da Academia Brasileira de Letras. Da brasileira. Foi o primeiro a ingressar na academia. Foi. Primeiro Mato Grossense. Fundou o Instituto Histórico e fundou a Academia Mato Grossense. Fundou a Academia. Pronto. Então, o Pedro, o Dom Aquino é o cara. É o cara. Ele é bravo. Tem mais uma participação aqui do Márcio do Cochipó. Boa noite. Satisfação assistir essa aula de história sobre Cuiabá ministrada por 3 mestres de respeito, Márcio. Ô, Márcio, grata a parte que me toca, mas hoje aqui eu sou observador, estou aqui fruindo, mediador. Aproveitando aqui dessa fonte, aqui, dessas duas fontes. Muito de cultura. Tem mais uma aqui, vamos lá, vamos dar prioridade aos nossos telespectadores. Boa noite, caros senhores professores Lindbergh e Suelme. Olha, de vez em quando, não sempre eu assisto o programa, mas toda vez que eu assisto fico feliz, porque são pessoas relevantes do nosso estado, Cuiabá. Então eu já vou dar uma bronca no você tem que passar a assistir com mais frequência, porque todo dia tem alguém interessante aqui, viu? Há pouco tempo eu ouvi a minha prima no programa Tribuna e agora estou vendo vocês falando sobre a parte cultural. Como atrizes e dramaturgos, eu queria fazer uma provocação para vocês. Sou amigo da Janete Manacá, que já publicou vários livros. Ela é artista, dramaturga, filósofa, formada em comunicação e aposentada da Previdência Social. Desenvolve um trabalho muito interessante junto à nossa comunidade cuiabana. Vocês poderiam levá-la para falar um pouco sobre a cultura? Ela é paranaense, mas também cuiabana, e tem obras que abordam a Maria Taquara. Possui uma literatura muito interessante, mas ainda não tão conhecida. Caso esse pedido seja aceito, eu posso enviar o contato dela também, tá bom? Gratidão a todos, um abraço. Pode enviar o contato, caro Lindbergh. Não, como é que é o nome dele? Ele não falou o nome dele. Não falou. E não é Lindbergh, é Lorenberg, aqui, amigo. Mas você pode mandar o contato dela, que nós vamos sim trazê-la aqui. Ele já mandou aqui se der para mostrar a produção, uma postagem dela aqui. Janete Manacá, não é? Eu particularmente não conhecia, mas se você está falando, eu vou confiar que merece trazer aqui sim. Pode mandar o contato que nós vamos entrar em contato. Nós falávamos no bloco anterior sobre esse movimento que teve aqui de resgate da cultura cuiabana. Quando eu cheguei em Cuiabá, professor Lorenberg, cheguei em Cuiabá em dezembro de 1988. Parece que foi ontem, mas já faz uns dias. Né? Já faz 38 anos, é isso? É uma vida, né? Já é cuiabaníssimo. Sou cuiabaníssimo. Sou mais cuiabano que qualquer outra coisa. Você ganhou o título na Câmara? Tenho o título de cidadão cuiabano. Já comeu, como é? Ixi! Cabeça de pacu. Cabeça de pacu. Já comeu
cabeça de boi assada. Opa, já comi cabeça de boi. Então tá bom. Não... Caldo de piranha. Caldo de piranha foi o primeiro desses aí. Então pronto. Ele já passou em todos os testes. Levado pelo meu amigo Jura. Dançou rasqueado? Dancei, rasquei. Fui Na o casa rei do de Bembê, rasqueado. não. Na casa de Bembê não deu, né? Mas sou amigo dos netos dela. Toco de Palma, Palma, turminha ali, gente boa. Então, o meu amigo Jurandir Antônio Francisco, que foi secretário estadual de Cultura. Jura Sapiquá. Jura Sapiquá, que aliás estive com ele hoje, ele me convidou para ministrar uma oficina de podcast no 6º Seminário Mato Grossense nós somos de parceiro, rádio. Nós somos parceiros em Paé. Que está acontecendo hoje, inclusive amanhã tem um show belíssimo de encerramento. Muito bom. Que traz um trio lá de Barra do Garça, o Eudes, o Candinho e o Divino Arboês. E todos os radialistas de Mato Grosso estão nesse evento. E alguns serão homenageados amanhã. Chama Então, Nhoboró, né? O prêmio. Nhoboró. Vai ter o prêmio Nhoboró. Grande abraço pro Jura, Então, adoro. foi o Jura que me levou para conhecer o caldo de piranha assim que eu cheguei em Cuiabá, porque eu fiquei hospedado na casa dele, lá no Ocada de CPA. Então, assim, coisa fina. Batizou bem. Batizei bem. E depois eu falei para ele, assim, ele escreveu, até ele tinha um jornal na época, e ele escreveu uma nota lá, dizendo assim, contou essa história, que assim que eu tomei o caldo, né, suando e tal, eu falei, tem gosto de piranha? Ele falou, você achou que era de quê? Que piranha que você pensou que era? Lá do Goiás, piranha era outra coisa que você falou. Eu era um garoto, né, só tinha 18 anos, mas era peixe. A piranha é bem diferente lá no Goiás. E o Jurandir é um apaixonado por rádio, né? Como que é o nome da apaixonado terra? por rádio. Como que você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Iporá. Iporá. Lá nem tinha piranha, era caranha. Que a gente É verdade, é caranha. O Jura, sim, professor Lorenberg, para mim o maior especialista de rádio que eu conheço no Brasil. É maravilhoso. Pode até ter outros, mas eu não conheço. O Jura eu conheço bem. E um apaixonado por rádio e por jornalismo. E é uma pessoa que respeita o jornalismo sobre tudo. Além de uma habilidade e inteligência política raríssima, o Jura é um patrimônio do Mato Grosso. Tá aí, eu já até falei para o Jura para trazê-lo aqui também na semana que vem, para a gente falar do seminário, já que a gente não trouxe ele para falar que teria, a gente traz ele aqui na semana que vem, viu, Jura, para fazer um balanço. Mas eu falava que dava um contexto desses movimentos. Professor Lorenberg, como é que o senhor avalia esses movimentos? O senhor me lembrou bem da atuação do Liu Arru, da Glorinha Alboês. Eu lembrei do Muxirum, era malquisto pelo movimento progressista, porque ele era considerado muito de direita. Muito direita. Mas, assim, ele foi importante para preservar a cultura de Mato Grosso no momento em que Cuiabá Só a parte, lembra daquele movimento que tinha da Fundação Júlio Campos, Mato Grosso tem história? Era um quadro, né? Era ali com a voz do Lino Rossi, saudoso. A voz do Lino Rossi. Uma contribuição do Muxirum Cuiabano, do Júlio Campos. E parece-me, Suelme, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, que o João Carlos estava à frente desse movimento mas todo. aí o João Carlos, ele que organizou aquele livrinho que chamava Mato Grosso e os Municípios, que eram fascículos. Que tem um site hoje, né? Que está aí. Ele entrou aqui em Mato Grosso, ele veio do Paraná, eu acho que para implantar esse projeto aqui. Lá atrás com o Júlio Campos. E aí ele vem de toda essa questão do resgate e da valorização, porque vinha muita gente de fora e não conhecia a história. Esse é o ponto que eu quero tocar. Nesse momento, no pós-divisão, é um momento em que Mato Grosso é literalmente invadido por um novo fluxo migratório do sul do país, especialmente por gaúchos, que vieram para cá em busca da agricultura e fizeram disso aqui tudo esse colosso do agronegócio. Mas isso, na época, resultou num impacto cultural muito forte, que meio que assim, abafando a cultura. Na sua avaliação, professor Lorenberg, esses movimentos garantiram a sobrevivência da cultura cuiabana ou não é bem assim? Kleber e o Suelme, amigo telespectador, não tenho dúvida nenhuma que esses movimentos, embora alguns deles de uma curta duração, mas depois tomou impulso, o Kleber lembrou muito bem o Muxirum Cuiabano, de fato, ele teve a sua expressividade. E até hoje falam muito do trabalho dele, embora já falou aqui da questão de direito e etc., mas não teve... Era Ulisses Calhau, né? Ainda está ativa. Ainda está ativa. Ele resgatou o movimento agora. Isso.
não deixa de ter a sua importância. Sobretudo, amigos, é bom lembrar sempre esse aspecto. Por que esses movimentos foram importantes, inclusive dentro da universidade? Dentro da universidade sim. também criou... A fundação, a Unicelva, né? Exatamente. Por que muito foram importantes? Percebe-se com a chegada, o fluxo muito grande de pessoas de fora, de outros estados, porque nós tivemos em Mato Grosso, o Suelmo sabe disso, nós tivemos em Mato Grosso várias levas migratórias, em vários momentos, Mas neste momento, em especial, logo depois do desmembramento das duas partes de Mato Grosso, esses movimentos que nós falávamos agora há pouco de cultura foram importantes por uma razão muito simples. Temia-se à época dessas culturas de outros estados, Kleber, passar por cima de Roldão, todos os valores culturais do estado. Daí a importância deles. Por mais que eles tinham tendência A, B ou C, não importa. Hoje eu vejo assim também. Mas eles Concordo tiveram com o uma senhor. importância simplesmente extraordinária. Porque se não fosse esse pessoal todo, muitas das nossas coisas talvez teriam desaparecido. E às vezes coisas muito simples, mas muito simbólicas, né, Suelmi? Eu me lembro que teve uma polêmica muito grande aqui no início do governo Blairo Maggi, porque deixou de se servir guaraná ralado no palácio. Deu problema. E tinha cuia de chimarrão. Nada contra, eu tomo chimarrão, então, mas a bebida oficial de Mato Grosso é o guaraná ralado. E continua até hoje no palácio. Falar nisso, você tem aí um guaraná Então, ralado, né? Esse aí... E quando você tira isso aí, para dar tempo, porque nós só temos 5 minutos de programa, eu vou ler aqui mais 2 mensagens que chegaram. A primeira da Elza Sena, do CPA 3, diz ela: boa noite, bancada. Muito boa a citação do Leo Arruda na manutenção do linguajar cuiabano. Quando o cuiabano chegava a se envergonhar do nosso sotaque. Olha o que ela está falando, a Elza do CPA. Sim. O Lio resgatou o linguajar cuiabano quando o cuiabano estava com vergonha de falar o cuiabanês. Exatamente. E estava querendo falar como gringo. Cita aqui o William Gomes, e o Bolinha e o Juca de Mestre, que sempre fizeram questão de ressaltar a nossa cultura. Elza, olha, eu estou muito agradecido e até comovido a você por lembrar do professor William Gomes. Eu trabalhei com o professor William na Rádio Cultura e ele também era outro, acho que não cuiabano, eu acho que ele era mineiro. Paulista. Paulista, né? Paulista. Que era um apaixonado por Cuiabá, que Deus o tenha, criou o dicionário cuiabanês, que desapareceu, esgotou. Não tem mais. Precisava É encontrar, raríssimo e caro. precisava encontrar algum desse dicionário e reproduzir isso para as gerações atuais conhecerem. Valeu, Elza, gratíssimo a você, viu? Tem mais uma aqui do Jean Chagas, ele participa novamente, fala: boa noite, achei muito legal o programa, aprendi algumas coisas, muito bom esse assunto, uma verdadeira aula. Abraço, Jean Chagas, lá do Parque Cuiabá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Guaraná enquanto dá Só tempo. queria dar um dado aqui, professor. De 1970 a 80, Cuiabá foi de 103 mil habitantes para 219. Dobrou. Um crescimento de 112% ao ano. É absurdo. Nenhum estado, município, capital teve uma explosão demográfica tão grande. Imagina o impacto disso Povo de fora. sobre a cultura Exatamente. pantaneira, né? Mas manteve aí esse hábito de tomar Guaraná ralado. É assim que diz. É assim que diz. O Guaraná ralado, fala isso, na conta é difícil, a língua é melhor. Então o Guaraná ralado cuiabano, muita gente não sabe, ele não é igual ao Guaraná lá do Amazonas, de Maués. Ele tem um diferencial, ele foi feito uma adaptação local. Ele veio, sabe aonde, Kleber? Do século XIX, veio pelo rio Arinos, Arinos, Juruena, Tapajós, Belém do Pará. Eles iam levando ouro lá no século XIX e os paraenses começaram a trazer o hábito de beber essa bebida, que é lá do Saterê Maué, que é os índios lá do Amazonas. E você vai preparar aí? Não, eu não sei se dá tempo, mas aqui é o seguinte, o Guaraná cuiabano tem uma diferença em relação aos outros Guaraná ralados. Esse aqui é misturado com carapiá. Carapiá é uma gramínea, uma plantinha do Pantanal que dá uma batatazinha, que chama carapiá. O caboclo usava no tabaco, é muito cheiroso. É cheiroso, eu cheirei. Então né, ele deu um plus no Guaraná, né? No princípio do Guaraná. E tem uma variação que é o Pode pegar e Guaranazinho, que é o Guaranazinho, que é aquele Guaraná aqui do Pantanal, um produto. Então são 2 tipos de possibilidade de se produzir. E aqui o cuiabano fala que o Guaraná... Dá para mim aqui que eu vou mostrando enquanto você fala. Guaraná de verdade é o Guaraná de 3 águas, né?
Você sabe muito bem, né? É um cheiro ótimo. Então, essa bebida aqui, todo mundo dizia que ia acabar, porque trouxeram o chimarrão, o tereré, o café. No entanto, isso aqui continua. E uma curiosidade para vocês, os antigos pesquisadores falam que o copinho do Guaraná ralado é o despertador do cuiabano, porque ele faz isso aqui. 4 horas. Olha que legal. 4 horas da manhã. Muito legal. Aprendi mais uma. Ele acorda, é o despertador do cuiabano. Ele, em vez de mandar levantar, ele... Estou fazendo meu Guaraná. Está na hora de levantar. Então era 3 horas. Acorda, menina. E muito tilintar para acordar os cuiabanos. Então, quer dizer, quem fala que o cuiabano é preguiçoso, ele acordava às 4 horas da manhã, quando você estava pensando em dormir o terceiro sono, ele já tinha tomado Guaraná e já estava na rua para trabalhar. Com essa aula nós temos que encerrar por hoje, né? Tem uma música Oh, meu Deus, agora vai me escapar o nome dela. Tomar Guaraná, chupar caju, comer banana. Essa é Vera e Zuleika. Vera e Zuleika, Verinha e Zuleika. Um grande abraço. Aqui, ó. Tomar Guaraná, chupar caju, comer banana. E aí banana. na linha musical a gente ia perder Roberto Lucialdo, Gilmar Fonseca. Aí podia pegar também, uma hora fica a sugestão, a turma do Novo Lambadão aí. Tem muita coisa, tem muitas pautas que surgiram hoje aqui. Tem o podcast do Lambadão aí. Vamos aproveitar esse mês de abril para fazer muitas homenagens a Cuiabá. Professor Suelmi, gratíssimo pela sua presença aqui conosco hoje. Professor Lorenberg, não tem tempo para mais nada e você grato pela participação, pela audiência. Até amanhã, Chomano. Tamo junto.